Olá, caro gafanhote, estudante de ensino médio. Se você está aqui nessa aula assistindo com o intuito de aprender algo, hoje nós vamos conversar sobre conceitos do que significa belo. O que é o belo? Através também de uma poesia de Boca do Inferno. Então, meus caros, eu lhes pergunto, o que vocês acham que é belo? É uma modelo? É um carro importado? É uma obra de arte? Quando a gente pensa no belo, a gente remete beleza, a aparência. Geralmente é o que se tem no senso comum, é o que se tem como conhecimento geral. Agora, o belo como um conceito estético, como um conceito filosófico, ele não é aquilo que, através da aparência, julgamos que nos agrada. O que eu quero dizer é que, você acha uma pessoa bonita, você acha uma pessoa bela, mas não é esse o caminho que vamos seguir aqui hoje. Porque o belo não necessariamente vai ser aquilo que nos agrada aos olhos. Por exemplo, você gosta de uma música não pode ser bela? Não pode atingir o belo? Entendes? O belo é algo que vai além daquilo que nós achamos, não é um algo julgador. Não se julga o belo. Ou se é ou se não é. Sabe por quê? Porque o belo, dentre um dos seus conceitos, é aquilo que remete ao prazer. Mas muitas coisas remetem ao prazer, professor. Então, como é que a gente define o que é o prazer do belo? Eis uma grande questão filosófica, meus caros gafanhotes. A gente define o prazer do belo como um prazer que não se dá simplesmente em olhar uma Mona Lisa e achar, nossa, que mulher incrível que esse Da Vinci pintou no quadro. O prazer do belo está em quando a gente apreende o significado de algo. Quando você ouve uma música, aquela música atravessa você. Aquela música te move, aquela música te gera algo. Pode ser um sentimento de amor, pode ser um sentimento de chorar se você estiver lembrando da ex, não é mesmo? Mas você aprendeu um significado. Você aprendeu algo. Pode ser uma comédia que te faça rir, que o que você aprende te faça gargalhar, não é mesmo? Mas também existe outro conceito que eu quero trazer para vocês hoje. O belo enquanto algo que remete à natureza. Ora bolas, professor, como assim? O belo como algo que remete à natureza? É simples. O que é mais belo que a natureza? A natureza em si é a verdade. Na arte, por exemplo, que é o que estou lecionando para vocês, se dá ao tentar reproduzir a natureza sobre nossas lentes, sobre diversas interpretações. Mas é essa ligação que nós, seres humanos, animais, Homo sapiens, temos. O
O que é mais belo que um pôr do sol? Ou que sentir a brisa do mar e no fim se acalmar? O belo não é belo porque a gente agrega valor. O belo é porque ele dá valor a gente. A partir do momento que você, como fora dito na outra ideia, apreende. Dessa vez não numa relação de prazer, mas que vai gerar uma consequência de prazer. Tendo isso em mente, eu vou trazer para vocês um poema de um conterrâneo meu lá de Salvador, chamado Gregório de Matos, que viveu ali por meados do século XVII. Vou trazer uma estrofe para vocês. O nome do poema é Define a Sua Cidade. De 2 F se compõe essa cidade, a meu ver. Um furtar, outro fuder. É um poema de fato intrigante que se discorre. Para dar um contexto para vocês, naquela época tem um bairro que tem até hoje em Salvador, chamado Jardim dos Namorados, que era basicamente um lugar que os namorados iam para transar a céu aberto. Assim como a criminalidade era muito alta na época também, até tal qual hoje, mas não vem ao caso. Então eu te pergunto, esse poema é belo? Esse trecho que eu lhe falei, esses 3 versos, essa estrofezinha inicial, pode ser belo? Falando em furtar, falando em fuder, sobre um contexto social. Podemos ter opiniões diferentes, eu, vocês. Mas vou externar a minha. É belo, sim. Nossa, professor, você sente prazer em falar que a sua cidade é uma cidade de furtar e fuder? Sinto. Eu não fico feliz. Não é esse o prazer. Mas o prazer do belo, gafanhote, eu já disse. Não é aquilo que necessariamente te agrada, é aquilo que te apreende. Então, quando eu vejo num poema uma representação de algo que não só é meu, mas que é a natureza do ser humano, porque nós somos seres sociais, é algo que é pertencente à nossa espécie, viver em sociedade, nossas interações. Esse poema se encaixa em ambas as concepções que eu trouxe para vocês. Ele é belo porque ele remete à natureza humana. E ele é belo porque me apreende um significado. Eu apreendo a mensagem que traz, eu apreendo uma reflexão sobre a sua própria terra, sobre a minha cidade, sobre a cidade de Gregório de Matos, ou Boca do Inferno. É sobre isso, gafanhotos. O belo nem sempre vai nos agradar. O belo nem sempre vai ser bonito, porque o bonito nós é que damos valor. Mas o belo vai ser o belo independente de nós. Ele era belo antes de nós nascermos e vai continuar sendo depois que morrermos, porque outras pessoas vão aprender com ele, assim como outras pessoas aprenderam com ele no passado. Essa foi a aula de hoje.